Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo e hoje vamos começar a nossa aula do 7º ano do ensino fundamental, que tem por seguinte tema: vamos falar sobre a dinâmica da Terra. Bom, a dinâmica da Terra. Observe a figura. O que vocês podem ver olhando para essa figura? Podemos observar um rastro de destruição, não é mesmo? Ela mostra um pouco das consequências de um dos mais assustadores fenômenos naturais, a erupção de um vulcão. Ocorre como causa muito impacto à nossa civilização. Você já deve ter visto isso em noticiários de TV, em jornais, em revistas, na internet ou mesmo em filmes, o rastro de destruição que esses eventos deixam nos lugares onde acontece. E por que será que isso acontece? Será que existe uma dinâmica ao redor da Terra que faz com que esses fenômenos aconteçam e destrói toda a civilização? Bom, para isso nós temos que observar o nosso planisfério e entender como ocorre essa dinâmica no planeta terrestre. Ao observar um planisfério, podemos imaginar os continentes como peças de um quebra-cabeça, que poderiam se encaixar e formar um único e gigantesco continente. Primeiro temos que entender o que é um planisfério. O planisfério é a carta ou mapa que representa em um mesmo plano todo o globo terrestre. Conforme você já deve ter visto em um atlas de geografia, ou mesmo nos livros de ciências, a Terra ela fica projetada em um mapa. Esse mapa mostra todos os continentes de forma aí horizontal, na forma mais quadrangular. Isso representa então um planisfério. Essa forma de encaixe entre os continentes foi uma das evidências que levaram ao desenvolvimento de uma teoria chamada de deriva continental. Mais à frente nas aulas vamos entender o que significa essa questão da deriva continental. O que é uma deriva continental? No início do século XX, o meteorologista alemão Alfred Wegener propôs que os continentes estariam em um lento e constante movimento, unindo-se e separando-se ao longo do tempo, até terem chegado na configuração atual. Wegener também defendia que teria existido um único supercontinente, chamado de Pangeia, do grego todas as terras, rodeado por um único oceano. Conforme vocês estão vendo aí no mapa, observe que, antigamente, todo o continente ele estava junto, formando um único continente. E esse único continente, há 225 milhões de anos atrás, era chamado de Pangeia. Conforme os anos foram passando, cerca de 200 milhões de anos atrás, os continentes lentamente foram sofrendo um processo de separação. E esse processo de separação durou aí milhões e milhões de anos. Observe que há 65 milhões de anos atrás, os continentes aí já estavam um pouco mais separados. Atualmente, nós vemos aí um planisfério do globo terrestre com todos os continentes já separados e cada um formando um continente definido, conforme nós estamos vendo na figura. Nós temos as Américas, formadas aí pela América do Norte, América Central e América do Sul, que é onde nós vivemos. Nós temos aí um outro que é a África, a Europa, Ásia, Oceania e Antártica. Para poder também entendermos como deu a origem dessa deriva continental, precisamos entender também como se dá a tectônica de placas. O que é tectônica de placas? O conhecimento sobre a deriva continental e a expansão do fundo oceânico, além de tantas outras descobertas, levou ao desenvolvimento de uma nova teoria para explicar a fragmentação e a movimentação dos continentes, chamada teoria de tectônica de placas. A litosfera é a camada formada pela crosta continental e crosta oceânica e a porção mais externa do manto, chamada de astenosfera. De acordo com a teoria tectônica de placas, essa camada apresenta grandes e profundas fendas que dividem em grandes placas rochosas, denominadas de placas tectônicas. Observem a figura. Observando a figura, vocês podem observar que o globo em si ele está todo rachado. Nessas porções onde estão rachadas, significa que cada rachadura dessa é considerada uma placa. E cada placa dessa, ela foi dividida conforme a deriva continental. E o afastamento dessa placa, ela pode provocar alguma coisa ruim para o continente. A formação de cadeias de montanhas. Como acabamos de ver, as placas tectônicas se movimentam. Quando duas placas se chocam, por exemplo, suas margens podem ser comprimidas e erguidas, originando cadeias de montanhas ou cordilheiras. Então, como podemos observar, essa formação de montanhas ela acaba acontecendo devido ao choque dessas placas. Então, as placas elas vêm ao encontro, quando se chocam, elas se tornam então erguidas,
formando então uma cadeia de montanhas. Podemos observar isso mais próximo do Acre quando a gente fala dos Andes. Os nossos Andes se localizam no Peru, é um conjunto de montanhas que foram formadas devido a esse choque de placas tectônicas. Observando a figura, vocês vão observar como ocorre pelo segmento das setas, né, o choque dessas placas para formar as montanhas. Vimos aí também grandes cadeias de montanhas, como por exemplo a Cordilheira dos Andes, que fica na América do Sul, que eu acabei de citar, a Cordilheira do Himalaia, que fica na Ásia, os Alpes, que fica na Europa, todos eles formam-se pelo choque de placas convergentes, ou seja, quando elas se aproximam, acabam erguendo aí uma cadeia de montanhas. Vamos falar de um outro evento também que ocorre devido a esse choque de placas tectônicas, que são chamados de terremotos e os tsunamis, que são duas coisas diferentes, que também pode ocasionar consequências à nossa civilização e à nossa crosta terrestre. Bom, os tremores ou vibrações da superfície da Terra são chamados de terremotos ou abalos sísmicos. Na maioria dos casos, esses tremores são muito fracos e só é possível percebê-los com auxílio de aparelhos. Os terremotos geralmente ocorrem na região de contato entre duas placas tectônicas. As duas placas em movimento podem ficar presas uma à outra e, em determinado momento, a força acumulada entre elas pode vencer a resistência e liberar uma energia que é transmitida por ondas de choque, denominadas de ondas sísmicas. Nós só podemos observar o tanto que um terremoto ele provocou através de aparelhos certos. Por exemplo, temos o sismógrafo, que ele pode medir a quantidade de frequência que um terremoto atingiu. Outro evento que nós temos aí também são os tsunamis. Quando as ondas sísmicas ocorrem sobre os oceanos, enormes massas de água podem ser deslocadas, provocando ondas gigantescas, chamadas de tsunamis, ou maremotos. Elas chegam a ter mais ou menos 30 metros de altura, isso equivale a mais ou menos um prédio de 10 andares, e atinge velocidades de mais ou menos 800 km por hora. Conforme a figura que vocês estão vendo, então quando esse choque, esse terremoto das placas ocorre aí no fundo oceânico, ocorre então o deslocamento da água em direção à superfície. E aí isso tudo vai devido a uma vibração que movimenta essa água toda e faz com que essa água ela se eleve de altura, chegando aí a mais ou menos 30 metros de altura. Ao chegar próximo aí à superfície, essa onda gigante ela vai e atinge o continente. E aí provoca desastres naturais, como por exemplo que já aconteceu aí, um tsunami que aconteceu no Japão, onde varreu aí diversas localidades, né, de toda essa área do Japão, destruiu carros, casas, e aí provocou uma enorme consequência para toda a população. E no Brasil? Será que no Brasil nós temos terremotos? Vocês já ouviram falar de algum tipo de terremoto no Brasil? Já ouviram reportagens? Já viram em filmes? Já ouviram em revistas? Será que no Brasil realmente existe terremoto? A posição do Brasil na placa tectônica sul-americana não favorece a ocorrência de terremotos de alta magnitude. A localização do país é central e não nas extremidades de uma placa, onde a ocorrência de terremotos é mais intensa. Todavia, pequenos tremores podem ocorrer como resultado de pequenas falhas causadas pelo desgaste da placa tectônica, como os que aconteceram na cidade litorânea de São Vicente, que fica em São Paulo, em 2008, na divisa entre os estados do Acre e do Amazonas, em 2007. Então nós podemos observar que, por mais que não tenhamos aí extremamente terremotos no Brasil, nós podemos aí sentir pequenas vibrações. No nosso caso do Acre, podemos sentir essas vibrações provenientes do Peru, porque estamos próximos aí de uma área montanhosa e próximo de uma área de choque de placas tectônicas. Vamos sentir essa vibração, só que essa vibração ela vai ser pequena comparado a outros países que têm realmente um choque de placas muito maior. Vamos falar de um outro evento, que é o vulcanismo. O vulcanismo refere-se aos fenômenos geológicos em que o magma, gases e outros materiais provenientes do interior da Terra são expelidos para fora por meio de vulcões situados na superfície terrestre. Observem a figura aí. Vocês estão vendo que a figura existe aí as diversas camadas da Terra. E nós temos uma elevação, e essa elevação ela é chamada de vulcão. Então, esse vulcão ele é um fenômeno geológico, onde no centro da Terra existe um magma, que esse magma ele está lá fervendo a diversas temperaturas,
E uma hora, devido a essa movimentação e essa elevação da temperatura, ele vai expelir uma boa quantidade de material para fora. Então, esse vulcão aí, ele é formado então por esse magma, existe um cone, a cratera que se abre, as nuvens em gases, em cinzas, né, que vão ser expelidos gases, fragmentos de rochas também são expelidos, tá? E todos eles vão passar aí por essa chaminé. E também temos a lava aí, que é um material mais líquido. A distinção entre magma e lava resume-se na sua localização. Quando os geólogos falam sobre o magma, eles estão se referindo à rocha fundida que ainda está presa no subterrâneo. Se essa rocha fundida chegar à superfície e continuar fluindo como líquido, ela será chamada de lava. Então nós temos a diferença entre lava e magma. O magma, no caso, vai ser quando esse material ainda está lá no fundo e ainda será sólido. Quando esse material ele é expelido para fora, ele vai sair na forma e vai continuar fluindo na forma de líquido, então, que é chamado de lava. Vamos agora para o nosso exercitando. Vamos tentar colocar em prática tudo aquilo que nós vimos nessa aula. Vamos lá. Questão número 1. Escreva o nome de 2 fenômenos naturais que podem ser causados pelo choque entre placas tectônicas. Agora você, no seu caderno, vai escrever aí o nome de 2 fenômenos naturais. São eles, então, a formação de cordilheiras e os terremotos, conforme nós vimos nas aulas. Questão número 2, temos aí uma questão objetiva, que é uma questão, então, de marcar. Vamos lá. Tanto os tsunamis quanto os terremotos costumam ocorrer. Indique a única resposta correta. Letra A. Em regiões situadas no centro de uma placa tectônica. B. Devido à movimentação das placas tectônicas. C. Devido a erupções vulcânicas dos continentes que provocam deslocamento do magma na direção do litoral. D. Pelo aquecimento das águas oceânicas. E aí, qual você marcaria? Resposta certa, então, é letra B, devido à movimentação das placas tectônicas. Então, nós podemos observar que, para poder formar, aí, nesse caso, terremotos e tsunamis, tem que ter, então, o choque das placas tectônicas, que isso aí vai formar esses abalos sísmicos, né, que vão dar origem tanto aos terremotos quanto aos tsunamis. Então, chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Para mais informações e revisão da aula, acesse a plataforma Eduque. Obrigado e tenha um excelente dia.